Se você tem uma Bíblia, abre essa Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 28, dos versículos 20, 21 e 22, amém? Vocês sabem que nós estamos, durante esses domingos de novembro e dezembro, nós estamos falando sobre projeto de vida, amém? Nós estamos provocando todos vocês para virem para a igreja, apresentarem para Deus os projetos de sua vida para 2011 e compartilhar com Deus, ouvir o que Deus tem para falar e colocar em prática, para que você tenha um 2011 abençoado com a ajuda de Jesus, amém? Para que os teus projetos não fiquem só nos projetos, mas que se concretizem, deixe de ser projeto para ser algo concreto. E Deus tem interesse de fazer com que os projetos seus se tornem realidade. Quando você compartilha com Deus tudo aquilo que pode ser obstáculo espiritual dentro desse contexto, dessa situação para se concretizar, Deus vem então e coloca a mão e começa a viabilizar aquilo que você por você mesmo não poderia resolver se não fosse com a ajuda de Deus, com o socorro de Deus para a sua vida, amém? Então vamos ler a Bíblia, vamos ler o que é que diz assim, Gênesis 28, verso 20 em diante, diz assim: fez também Jacó o quê? Um voto, dizendo, o que foi que ele falou? Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o quê? O meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto o quê? Me concederes, certamente eu te darei o dízimo, amém? Podemos assentar. Irmãos, eu quero nesta noite conversar com vocês e quero trazer uma palavra para vocês verem como é que a vida de uma pessoa pode dar uma guinada assim, pode pegar um outro rumo, pode pegar outros direcionamentos com a intervenção e a ação de Deus com alguém. Nós precisamos muito que Deus esteja do nosso lado, que Ele seja o nosso parceiro, que Ele seja alguém com quem nós podemos contar e compartilhar as nossas inseguranças, os nossos medos, as nossas incertezas. Isso que é alguma coisa muito do ser humano mesmo. Todos nós que estamos aqui, nós temos lá as nossas inseguranças, temos lá os nossos medos, as nossas incertezas, o medo do desconhecido. Isso então prova somente a nossa limitação, a necessidade que nós temos de termos alguém do nosso lado, que possa ver muito além de nós, alguém que possa desenhar a nossa trajetória e a nossa caminhada, estabelecer para nós regras importantíssimas, que venham de uma certa forma fazer com que a nossa vida seja viabilizada, fazer com que a nossa vida seja de fato uma vida que tenha a bênção de alguém que esteja muito acima de nós, no caso Deus. A Bíblia diz que tinha um homem que se chamava Isaque, e a sua esposa ficou gestante. Esse homem se casou com 40 anos, e a mulher dele não podia ter filhos, e ele esperou 19 anos para que ela engravidasse. Quando ele estava com 59, a mulher ficou grávida, ficou gestante, e ela ficou grávida de gêmeos, tinha 2 filhos na barriga, e esses 2 filhos que estavam na barriga dessa mulher, eram, sem dúvida alguma, importante para aquele casal, de vital importância, porque havia também uma promessa de Deus no meio de tudo aquilo. Deus tinha promessas, Deus tinha promessa de fazer deles uma grande nação, uma promessa que tinha sido dada ao avô, aquela coisa toda. Então Deus precisava viabilizar esses projetos que ele tinha na vida daquela família, por conta de uma promessa feita por um patriarca. Só que aqueles meninos, eles já lutavam entre si na barriga da sua mãe, diz a Bíblia.
Eles, sendo gêmeos, sempre estavam em conflito já na barriga da mãe. Viviam em conflitos. E uma certa vez, a mãe perguntou, Rebeca perguntou, que era o nome da mãe das crianças, por que realmente estava acontecendo isso? Por que as crianças estavam naquele pé de briga na barriga dela, no ventre dela? E Deus simplesmente respondeu, Deus falou que é porque ela trazia dentro da barriga duas nações, que era Jacó e Esaú, pai de duas nações. E diz a Bíblia que são exatamente os árabes e os judeus. E diz a Bíblia então, que quando os meninos nasceram, foi uma verdadeira concorrência para ver quem nascia primeiro. Por que nascer primeiro? Porque o menino que nascia primeiro era o primogênito, e tinha o direito da bênção da primogenitura, que fazia com que ele herdasse em benefícios espirituais, bênção do seu pai, e se tornava então o líder de um clã ou de uma tribo. Ainda tinha sobre ele, do primogênito, a promessa da bênção de Deus, a promessa que Deus seria com essa pessoa. E por causa disso, então, eles começaram a ter uma verdadeira concorrência, ainda no ventre de sua mãe, para ver quem nascia primeiro. E a Bíblia diz que nasceu primeiro Esaú. O Esaú nasceu primeiro, e diz a Bíblia que o Jacó nasceu em segundo, mas segurando no pé, no calcanhar do Esaú. E quando eles nasceram, o Jacó veio segurando no calcanhar do irmão dele. Mas quem tinha o direito da primogenitura era exatamente o Esaú. Jacó nasceu depois. Então toda a promessa de Deus com certeza viria para ele, Esaú. O pai, quando tivesse que abençoar um dos filhos, com certeza abençoaria Esaú, que era o primogênito, que era o primeiro filho. Só que o Jacó nunca se conformou com isso. Ele precisava dessa bênção, e ele valorizava essa bênção. Esaú era um caçador, o temperamento dele era um homem mais rústico, um homem que usava mais a força, que se preocupava em caçar. Já Jacó era mais astuto, era mais intelectualizado, pensava mais do que Esaú. Enquanto Esaú era um homem de caça, Jacó era aquele pastor que tomava conta das ovelhas e que ficava um pouquinho mais em casa ao lado da mãe. E acabaram então se desenvolvendo preferências. O pai tinha uma preferência por Esaú, que era caçador, porque ele gostava de caçar, e a mãe tinha preferência por Jacó, que ficava mais em casa, que era mais chegado ali a estar presente em casa, cuidando das ovelhas. E eles então disputavam entre si para ver, de uma certa forma, quem poderia alcançar essa bênção, e o Jacó estava astuto, querendo conseguir essa bênção dada por seu pai. E diz a Bíblia que um dia Esaú veio da caça, e parece que a caça não foi muito boa, e o Esaú chegou em casa com uma fome tremenda. Jacó preparou uma comida bem gostosa, um ensopado gostoso e cheiroso, e quando Esaú chegou, que ele viu aquela comida com fome, ele quis comer a comida feita por Jacó, e Jacó disse: não, não te dou não, eu só te dou essa comida se você passar para mim o direito da tua bênção, o direito da tua bênção de primogenitura. Ele falou assim: pá, o que interessa essa bênção de primogenitura agora, se eu estou é com fome? Pode ficar, eu passo para você, mas me dá essa comida que eu quero comer. E quando ele fez isso, ele desprezou, relaxou, ele não valorizou algo importantíssimo para ele, a ponto de trocar o direito de bênção com um prato de lentilha. O direito de ser abençoado com outras coisas totalmente insignificantes e que não teriam um valor determinante no sucesso e na vida dele. Às vezes nós fazemos isso. Às vezes nós estamos trocando Deus por tanta coisa. Às vezes nós estamos trocando a nossa bênção por tanta coisa. Deus às vezes determina para nós uma caminhada, uma direção, e às vezes nós saímos dessa direção por causa de outros interesses. Deus determinou que a tua bênção é aqui, vai por aqui, que aqui você vai na bênção. Mas nós saímos da trilha da bênção para pegarmos determinados atalhos e perdermos a visão e a atenção do direcionamento dado por Deus nas nossas vidas.
Às vezes nós relaxamos, nós demonstramos desinteresse por coisas importantíssimas a nível espiritual para a nossa própria vida. Tem gente trocando Deus, trocando a bênção de Deus por um copo de bebida. Tem gente trocando a bênção de Deus pelo carnaval. Tem gente trocando a bênção de Deus por uma sedução. Tem gente trocando a bênção de Deus por coisas mais diversas. Tem gente trocando a bênção de Deus por uma vaidade qualquer. Tem gente trocando a bênção de Deus pela obstinação de querer, de ter determinadas coisas e é capaz de passar por cima, de quebrar simplesmente regras para poder conseguir atingir determinados objetivos que ferem totalmente o direcionamento dado por Deus. Ele simplesmente trocou uma bênção por um prato de comida gostosa. Ele não imaginou que aquilo que ele estava dizendo estava ferindo a santidade de Deus, estava deixando Deus decepcionado com ele, a ponto de fazer com que ele valorizasse coisas secundárias e não valorizasse o mais importante, que era o fato de ser abençoado por Deus. E eu digo para você que está aqui nesta noite, valorize isso, valorize a bênção de Deus, valorize as propostas de Deus, aquilo que Deus tem para você. Não troque aquilo que Deus tem de bênção para a sua vida por qualquer outra coisa, seja uma sedução, seja uma proposta indecente, ou seja lá o que for que possa satisfazer o eu, ou satisfazer a própria carne. Mas valorize aquilo que Deus tem dado a você, aquilo que Deus tem prometido a você. Valorize as bênçãos que Ele tem como promessa para a sua própria vida. Diga glória a Deus. E diz a Bíblia que na hora Ele disse: eu te dou o que me interessa isso agora, eu estou com fome, eu quero comer. E não deu outro, ele comeu. Mas Deus já estava vendo que aquilo ali ia dar errado e que ele ia acabar perdendo exatamente aquilo que ele não estava valorizando e que o outro estava supervalorizando o fato de ser abençoado pelo seu pai. Sabe o que diz a Bíblia? Foram se passando os anos e Jacó, que valorizava aquele momento de bênção, começou a pensar: o que é que eu vou fazer? Eu tenho que ser abençoado no lugar do meu irmão. Ele não valoriza, mas para ser abençoado no lugar do meu irmão, para se confirmar a bênção, além da troca que ele já fez comigo, eu preciso então que o meu pai me abençoe. Mas o meu pai não vai me abençoar porque ele sabe que a bênção é direito de Esaú, mas eu tenho que armar uma maracutá. Ele era meio enrolado. E ele resolveu enganar o pai, que já estava sem visão, já não enxergava direito Isaac, estava perto de morrer. Quando ele percebeu que estava na hora, a Bíblia diz que ele foi lá, colocou no corpo dele um couro de animal, para ficar peludo, porque o irmão dele era peludo, ele não era, e o pai ia tocar nele, ia poder perceber que não era ele. Procurou arrumar o cheiro do corpo dele, com a roupa do irmão dele, para que o pai pudesse, pelo olfato, achar que era o Esaú, para poder dar a bênção. E depois que ele armou tudo com a conivência da mãe, chegou a hora de ser abençoado. Ele se aproximou do pai, preparou uma comida para o pai, foi lá e o pai pegou ele, e quando começou a pegar e procurou apalpá-lo para ver se era ele, pegou exatamente na parte onde tinha colocado o couro de animal para parecer que ele era peludo. O pai pegou, sentiu o cheiro, achou que era o dele e perguntou: é tu, meu filho Esaú? Ele falou: sou eu sim, papai. Ele falou: é, o corpo, a pele é do Esaú, o cheiro é do Esaú, mas a voz não parece com a voz do Esaú. Mas ele falou: sou eu, papai. E a Bíblia diz que Isaac começou a abençoar: você vai ser próspero, você vai ser bem sucedido, você realmente vai ser pai de uma grande nação. E foi dando todas as bênçãos que ele tinha para dar para o irmão errado. E foi abençoando e abençoando. E essa bênção, ela era irrevogável. Depois que dava, não podia voltar atrás mais, tinha abençoado. E ele foi dando todos os direitos de bênçãos espirituais, materiais, sociais, todas as bênçãos ele foi dando para aquele filho, achando que estava abençoando Esaú. Quando ele terminou de abençoar, Jacó se acertou com a mãe e disse: eu vou embora para a casa do meu tio. O tio dele, que morava a mais de 500 quilômetros de distância. Ele disse: eu vou para a casa do meu tio, porque o meu irmão, quando souber da história, vai querer me matar. Então eu já vou saindo para a casa do meu tio antes que ele chegue. E quando Esaú chegou em casa,
ele tomou conhecimento que o pai havia abençoado Jacó no lugar dele, ele se revoltou, quis matar o irmão, mas o irmão já estava longe, foi embora a pé para a casa do seu tio, que morava a muitos quilômetros de distância. E quando ele saiu naquela caminhada, ele sabia que era uma caminhada difícil, uma caminhada complicada. Ele não sabia nada do que ia acontecer na vida dele. Ele não sabia realmente o que deveria acontecer, ele não tinha uma experiência própria com Deus. Toda a vida dele estava fundamentada na experiência que o pai dele teve com Deus, na experiência que o avô dele, Abraão, teve com Deus. Ele precisava então ter uma experiência com Deus, precisava de uma convivência com Deus. Deus precisava se manifestar a ele, ele precisava conhecer Deus para estabelecer ele mesmo com Deus um relacionamento que ele não tinha, mas toda uma experiência que ele sabia que estava ligada ao seu pai e ao seu avô. Irmãos, é muito importante nós observarmos isso. Você precisa de uma experiência com Deus. Diga glória a Deus. Se você tiver uma experiência com Deus, com certeza isso vai ser de grande valia e fundamental para a sua vida espiritual. Talvez você esteja aqui e conhece Deus por aquilo que tem falado, que as pessoas têm falado e que pessoas têm pregado. Mas eu digo para você que com certeza Deus está querendo ter uma experiência com você. Está querendo fazer você realmente experimentar a presença dele e conhecê-lo um pouco mais de perto. E saber que Deus não é somente uma história que nós acreditamos, mas é acima de tudo uma pessoa que habita em nós através do seu Espírito, que faz uma verdadeira revolução nas nossas vidas, que nos faz diferente, um Deus verdadeiro que realmente se aproxima de nós e nos faz termos experiência com Ele, ao ponto então de percebermos que determinadas ações, determinadas manifestações em nossas vidas só são possíveis, por quê? Porque Ele se faz presente em nós. É aquilo que eu já falei aqui para vocês. Deus é um ser que você não pode ver, mas você pode sentir. Diga glória a Deus. E você sente na experiência que você tem com Ele. Assim como o vento você não consegue ver, mas você sente, sabe que Ele existe. Eu estou aqui agora e a movimentação desses ventiladores faz com que eu perceba que o vento existe. Por quê? Porque eu sinto bater no meu corpo, apesar de não ver esse vento. Essa é a experiência com Deus, um Deus que você não pode ver, mas que se manifesta a você em poder, em glória, se manifesta a você realmente fazendo parte da tua vida e fazendo coisas na tua vida que só é possível porque Ele está fazendo. E aquilo que Ele faz em sua vida faz com que você tenha experiência com Ele. Diga glória a Deus. Jacó não tinha experiência nenhuma com Deus. Ele conhecia um Deus por aquilo que seus pais falavam, da experiência que tiveram, mas ele não tinha experiência dele. E ele saiu naquela viagem, ficou muito cansado, pegou uma pedra, e quando ele colocou a pedra, ele adormeceu. Quando ele adormeceu, ele teve a primeira experiência, uma visão. Deus mostrou para ele uma escada alta, e nessa escada descia anjos e subiam. Essa escada que ele viu. Quando ele acordou, ficou impactado com aquela visão. Chamou aquele lugar de Betel, que quer dizer casa de Deus. E ele teve a primeira experiência, esse contato impactou a vida dele. Deus mostrou uma escada, mostrando a ele que tudo então deveria acontecer paulatinamente, que ele ia subir, que era degrau por degrau, que tinha uma longa caminhada e um longo desafio pela frente, mas que Deus estava presente nessa caminhada, nessa subida, que Deus estava praticamente aprovando, ele vendo tudo aquilo. E quando ele acordou, ele disse assim: vi a Deus e a minha alma foi salva. Ele falou para Deus. Ele sentiu que aquilo era uma experiência. E quando ele percebeu que ele estava tendo uma experiência com Deus, a Bíblia diz que ele fez para Deus um voto, um desafio. Ele precisava ser abençoado. Ele precisava que Deus concretizasse os projetos da vida dele.
E os projetos da vida dele não eram tão suntuosos, não eram tão difíceis. Ele tinha um projeto. E ele precisava que Deus viabilizasse esse projeto da vida dele. Ele chegou e disse: Senhor, olha, eu faço um voto. Se o Senhor for comigo durante essa minha ida e me livrar da mão do meu irmão, e fazer com que eu vá, e depois volte para casa em paz, sem grandes problemas, e consiga me reconciliar com o meu irmão, se o Senhor então me ajudar nessa minha longa viagem, nessa minha caminhada, e fazer com que as coisas dê certo para lá para onde eu vou, e que eu volte em paz, e que a minha vida se resolva nessa ida e nessa volta, e que o Senhor seja comigo, olha Deus, o Senhor vai ser o meu Deus. Ele falou para Deus, o Deus que meu pai falava, que o meu avô falava, mas que eu não tinha experiência, o Senhor também vai ser o meu Deus, disse ele para Deus. E eu lhe prometo uma coisa, o voto que ele fez: de tudo que eu ganhar, certamente eu vou te dar o dízimo. Diga glória a Deus. Interessante isso aí. Por que ele sabia do dízimo? Porque ele com certeza ouviu o seu pai falar que o seu avô Abraão tinha feito um acerto com Deus e tinha dado o dízimo. E ele pegou, fez um voto, para que os projetos dele fossem viabilizados. Irmãos, é interessante nós pararmos para pensar quais são os votos que nós estamos fazendo para Deus. O nosso relacionamento com Deus é pautado exatamente numa via de mão dupla. Não é numa via de mão única. Você dá para Deus e Deus te dá também. E o que Deus está querendo de você é fidelidade. E quando eu falo fidelidade, entenda fidelidade em todas as áreas da tua vida. Deus quer isso. Não adianta você chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero que tu faça isso por mim, que tu viabilize isso, que tu faça acontecer aquilo, que tudo dê certo para mim, e só fica você falando e dizendo para Deus o que é que você está querendo e pronto. Não, não é assim não. Você fala para Deus o que você quer e com certeza Deus vai te dizer o que Ele está querendo de você. E pasme você, aquilo que Deus quer de você, com certeza você já sabe. Não precisa ninguém dizer nada para você. Por quê? Porque Ele trata diretamente com você. São os seus questionamentos. É aquilo que às vezes passa para a tua cabeça: ah, eu acho que eu preciso fazer assim, eu acho que eu tenho que agir assim. Deus me impulsiona a agir dessa maneira, a ter esse tipo de atitude. E nós constantemente somos provocados por Deus a termos um posicionamento. E esse posicionamento é nada mais, nada menos do que aquilo que Deus está querendo de você. Quantas vezes Deus nos cobra, nos instiga a termos um posicionamento, a termos uma atitude, e nós sabemos que aquela atitude é importante, a atitude precisa ser tomada, e nós resistimos e não tomamos. Quando você não toma a atitude que Deus tem cobrado de você para você tomar, simplesmente você está deixando de fazer a sua parte, e quando você deixa de fazer a sua parte, Deus também reserva a parte dele para se confirmar na tua vida somente quando você fizer a sua parte. Não é de outro jeito, não é de outra maneira, não é de outra forma. É uma via de mão dupla, é você e Deus. Isso é pessoal, é subjetivo, é seu, é você e Deus. Você com Deus que resolve as questões da sua própria vida. Você tem que se definir. Você sabe o que é que Deus está querendo de você, o que é que Deus tem cobrado de você, o que é que Deus tem chamado a tua atenção para mudar. E talvez mesmo sabendo disso, você às vezes se diz: não, mas eu vou mudar, eu vou realmente mudar essa situação, eu vou agir assim. Mas você não tem agido, mas você sabe que Deus, através do seu Espírito, tem te chamado a um posicionamento. E quando Deus chama você para mudar em alguma área da tua vida, porque Ele está dizendo: faz a tua parte, faz desse jeito, é desse jeito que eu quero que você faça, porque eu tenho muitas bênçãos para você, mas primeiro você tem que fazer isso. E às vezes nós resistimos. Mas se hoje o Espírito de Deus fala com você, como diz a Bíblia, não endureça o seu coração. Ele teve uma conversa com Deus, um acerto com Deus. E depois que ele teve esse acerto com Deus, ele foi para a casa do homem lá do tio. Passou 20 anos lá. 20 anos. Olha só. Deus foi com ele, diga glória a Deus. Deus fez as coisas acontecerem na vida dele.
Ele trabalhou para o tio dele de graça, sem ganhar nenhum tostão. Se apaixonou por uma das filhas do tio, quis casar com ela, mas ele enganou ele. Ele que já tinha enganado o irmão, também foi enganado. Em vez de casar com a Raquel, casou com a Lia, a filha mais velha. Ele só descobriu que era a Lia quando ele chegou para o quarto de núpcia, porque as mulheres andavam todas de véu, toda coberta. Ele levou uma mulher pensando que era uma, quando chegou no quarto, descobriu que era outra. Não deu para devolver. Ele chegou com o tio dele, mas o senhor me enganou. Eu sou apaixonada pela outra, mas o senhor me dá a mais velha? Não, porque como é que vai casar mais nova antes de casar mais velho? Agora, para você conquistar a segunda, você vai ter que trabalhar mais 7 anos para poder ganhar a minha segunda filha. Isso era antigamente, agora tem que casar só com uma. Naquela época podia. Depois as regras foram estabelecidas que tinha que ser uma só. Meu irmão, ele trabalhou mais 7 anos pela segunda. E quando ele trabalhou, ele foi pedir salário para o tio dele. Eu quero um salário. O tio dele, salário que tu quer? Ele disse, o meu acordo é esse. O meu salário vai ser as ovelhas malhadas. Toda ovelha malhada que nascer são minhas, as não malhadas são suas. Esse é o meu salário. O tio olhou e disse, tá bom, tá fechado. Porque a coisa mais difícil que tem é nascer ovelha malhada. Só que ele tinha sobre ele uma promessa de bênção de Deus e um voto que ele tinha feito com Deus. Diga glória a Deus. E esse voto que ele fez com Deus e a promessa de bênção de Deus sobre a vida dele fazia total diferença na vida dele. E quando ele fez um acordo com o tio, daquele momento em diante, só nascia ovelha malhada. Diga glória a Deus. Todas as ovelhas que nasceram malhadas. Por quê? Porque Deus tinha um trato com ele, Deus estava no negócio. Deus estava no projeto dele, Deus estava no plano de Jacó. Todos os planos que ele tinha, Deus tinha uma promessa com ele. Ele fez um voto com Deus. E Deus então começou a colocar a mão. Só nascia ovelha malhada. O Labão já estava desesperado, porque o rebanho do genro dele crescia assustadoramente. E a Bíblia diz que Deus foi abençoando a ponto dele ficar rico. Por quê? Porque só nascia ovelha malhada. Por quê? Porque o negócio dele, o projeto dele, tinha voto e tinha a mão do Deus Todo-Poderoso. Você está me entendendo? Faça voto com Deus. Faça voto, não faça voto de tolo, não. Faça acerto com Deus, voto, para você ter a bênção dele. Foi isso que ele fez. Olha, Senhor, se tu fores comigo, de tudo que me deres, eu vou ser fiel. Eu quero a tua bênção. Ele fez o voto e Deus começou a honrar a parte dele, a parte de Deus. É assim que Deus faz. E diz a Bíblia que depois de 20 anos ele voltou para casa. Era a conclusão da promessa, voltar para casa, mas ter que enfrentar um irmão irado, revoltado, querendo matá-lo, que já tinha andado por tudo quanto era lugares para matá-lo e não conseguia encontrá-lo. Mas ele, Senhor, é agora que eu tenho que voltar para casa e encontrar o meu irmão e fazer as pazes com ele. Era uma das coisas que ele tinha pedido no projeto dele para Deus, era voltar para casa em paz. Mas ele tinha um irmão que o esperava irado, revoltado, querendo matá-lo. E ele veio. E quando ele procurou alguém avisar o irmão que ele estava chegando, alguém disse, olha, teu irmão vinha aí com 300, com 400 homens montados em camelo, vai te triturar. Ele, ixi, meu Deus, e agora o meu irmão está vindo com 400 homens. Estou só eu com a minha família. E as pessoas que trabalham comigo eu não vou aguentar. Ele mandou para o irmão dele um monte de presente, 3.000 camelos, mandou um monte de boi, mandou um monte de ovelha dando presente para o irmão, mandou um monte de coisa, que já estava rico já, tinha muito, e mandou um presentão para o irmão, e o irmão estava vindo na direção dele, ele se apavorou, atravessou um rio chamado Val de Jaboque, de noite, e ele teve mais uma experiência com Deus, porque a Bíblia diz que ele encontrou com Deus. Ele estava desesperado, precisando que Deus fosse do lado dele. O irmão estava vindo aí, queria matá-lo, ele imaginava isso, e agora ele estava correndo risco, e de repente ele atravessa toda a família num riozinho raso, e quando ele passa do outro lado, um lugar cheio de junco, que ele passou a família, ele encontrou algo diferente, encontrou um homem diferente, encontrou um anjo de Deus. E quando ele atravessou o rio, que ele encontrou o anjo de Deus, a Bíblia diz que ele correu e se agarrou naquele anjo.
se atracou no anjo e disse para o anjo assim: por favor, me abençoa, abençoa a minha vida. E o anjo disse: não, vou abençoar não, me larga porque eu tenho que ir embora. E ele disse: largar eu não vou não, eu não vou largar o Senhor enquanto o Senhor não me abençoar. Irmãos, e começou uma luta, vai, não vai, larga, e o anjo me larga, ele não larga, e ele agarrado no anjo, o anjo: pode me largar, que eu tenho que subir. Ele: não vou te largar não, se o Senhor não me abençoar aqui, eu não lhe largo. E ficaram numa luta na beira daquele rio, ele agarrado no anjo, o anjo querendo se desvencilhar dele, e ele seguro para onde o anjo ia, ele ia agarrado, ele dizia: me abençoa, me abençoa. E o anjo: me larga porque eu tenho que subir, já está quase que amanhecendo. Ele disse: eu não vou te largar enquanto não me abençoares. E travou uma verdadeira luta com o anjo de Deus. Lá pelas tantas, depois de tanta luta, ele já esgotado, a Bíblia diz que o anjo estendeu a mão e feriu ele na virilha, fez um golpe na virilha dele, ele ficou com a perna ensanguentada, ferida, machucada, mas mesmo ferido e machucado, a Bíblia diz que ele continuou agarrado no anjo, dizendo: eu não vou te largar, não te largarei enquanto não me abençoares. Quase amanhecendo, o anjo parou e perguntou: como é o teu nome? Ele tinha que dizer o nome dele, ele tinha vergonha do nome dele. O nome dele era Jacó, que significava usurpador, enganador, negócio meio pejorativo e meio ruim. Ele parou: como é teu nome? Ele: meu nome é Jacó, Senhor. Jacó? Tá bom, a partir de hoje eu vou mudar a tua vida, até o teu nome eu vou mudar. O seu nome agora não vai ser mais Jacó, o seu nome agora vai ser Israel. Sabe por quê? Porque como um príncipe você lutou com Deus e prevaleceu. E o anjo o abençoou ali naquele lugar. Quando ele foi abençoado, ele largou do anjo, o anjo foi embora, ele se encontrou com o irmão, e o irmão estava em paz, se abraçaram, e o problema se acabou naquele dia. Por quê? Porque ele tinha um voto, tinha uma promessa, e a bênção de Deus com ele. Amém, irmãos? É isso que talvez você precise. Ter um acerto com Deus, um acerto teu, pessoal. Daquilo que Deus tem cobrado de você, daquilo que Deus tem pedido para você. Faça como Jacó, se acertou com Deus, lutou com Deus. Ele sabia que dependia dessas bênçãos para ser bem sucedido. Ele sabia que precisava dessas bênçãos para viabilizar os seus projetos pessoais. Ele sabia que só a bênção de Deus era capaz de viabilizá-lo como patriarca, como alguém importante, como alguém que precisava galgar as posições que ele precisava galgar. E ele sabia que isso não era possível sem Deus abençoá-lo. Da mesma forma, você que está aqui, quais são os teus projetos? O que é que Deus está precisando viabilizar na tua vida? Quais são os teus projetos pessoais, afetivos, familiares, profissionais, materiais, espirituais? Quais são os teus projetos? O que eu quero dizer para você, que eles então podem serem viabilizados por Deus. Se nós pegarmos o exemplo de Jacó, termos essa visão semelhante a dele, de fazermos votos, entendermos que há uma promessa de Deus para as nossas vidas, atendermos a sua voz e simplesmente irmos pelo caminho que Ele tem nos direcionado e nos mostrado por onde devemos ir, eu tenho certeza que a bênção vai chegar, como chegou na vida desse homem, que saiu de casa com uma mão na frente e outra atrás, sem nada, mas voltou rico a ponto de poder dar presente ao seu irmão. Por quê? Porque ele tinha um voto, tinha a bênção e tinha a promessa do Deus com quem ele teve experiências pessoais. Então procure ter essas experiências pessoais com Deus, mantenha esse relacionamento com Deus, aquela coisa bem próxima, bem íntima. Senhor, me ajuda, meu Deus, eu me coloco nas tuas mãos. O que o Senhor quer de mim, o que o Senhor tem me cobrado, o que é que não lhe agrada na minha vida, o que é que precisa mudar na minha vida, e atende aquilo que Deus tem falado para você. Porque se você fizer a sua parte, o resultado de Deus, com certeza, é o cumprimento de todas as promessas de bênção dele para a sua vida.
E nós estamos exatamente nisso, num projeto de vida apresentando para Deus. É por isso que nós estamos aqui, nesta noite. Fala com Deus. Fala aquilo que Deus tem colocado no teu coração, como sendo o teu voto, como sendo a tua parte para ser feita. E espera, porque você fazendo a sua parte, com certeza Deus fará a parte dele. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está me assistindo agora. Essa pessoa que está com a vida travada, que as coisas não têm dado muito certo. E quem sabe o desespero já tem tomado conta desse coração e essa sensação de abandono tem levado essa pessoa a imaginar ou achar que Deus está indiferente com respeito aos seus problemas, o que na verdade nós sabemos que não é verdade. Mas nós te pedimos, Deus, te revela essa pessoa, mostra para essa pessoa o que é que o Senhor está querendo de fato com a vida dele ou com a vida dela. E através de um posicionamento, de uma tomada de posição, que Deus possa derramar das suas bênçãos infinitas sobre a vida dessa pessoa, repreendendo todo o embaraço, todo o atrapalho, todo o entrave, toda a dificuldade e tudo aquilo, meu Deus, que tem de uma certa forma gerado infelicidade no coração dessa pessoa. Derrama da tua bênção, do teu poder, abençoa o lar, a casa, a família dessa pessoa e que teus milagres se manifestem para fazer acontecer, meu Pai, aquilo que só o Senhor pode fazer, que só o Senhor pode operar. Deus, oramos por todos, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique com Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo.